Bom dia para todo mundo. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre relatórios regulatórios, que a gente tem prazo para entrega até o final do mês. Queria apresentar um pouquinho quem eu sou. Eu sou a Priscila. Quem não me conhece ainda, eu trabalhei em vários players aí do mercado financeiro e também Big Four. Eu sou advogada de formação. E agora sou proprietária sócia da Cop Consultoria. E o objetivo da Cop Consultoria é justamente prestar consultoria para ajudar as empresas a construir a sua estratégia junto com compliance. Comigo aqui a Cecília Carmona, minha super parceira não só profissional. Cecília, quer se apresentar um pouquinho? Bom dia, pessoal. Eu sou a Cecília Carmona, né? Também já vim de mercado em grandes bancos internacionais, sou advogada de formação, com especialização em inovação agora e em governança corporativa, muitos anos no mercado de corretoras e bancos, e também estou aqui junto com a Priscila, representando a Seminato Carmona GRC Advisors, para falar para vocês como que a gente pode ajudá-los, né, e o que que a gente está fazendo e que dicas a gente tem agora de última hora para esses relatórios regulatórios de final de abril, tá bom? Vocês podem colocar as perguntas no chat, a gente tenta respondê-las assim que a conversa decorrer. E só complementando, se ficar alguma resposta sem ser solucionada aqui, a gente depois manda pessoalmente a resposta por e-mail de vocês que já está cadastrado, tá bom? Vamos dar um pouquinho de contexto, né? Todo mundo que está aqui já sabe um pouco, mas acho que é legal a gente contextualizar que tanto na Circular 3978 quanto na Resolução CVM 50, a gente tem a obrigatoriedade de entrega desses relatórios, né? E aí, esses relatórios, a gente tem debatido muito que eles podem ser utilizados como ferramentas estratégicas de gestão de risco, inclusive para as empresas. E eles são, né, são 3 relatórios, são extremamente importantes para a condução dos seus negócios. Cecília, quais são os insights que você tem e que você vê numa abordagem prática, focando mesmo na entrega, porque a gente tem 15 dias aí para disponibilizar esses documentos todos para os reguladores, né? Como é que você vê isso? O que você tem de legal para compartilhar com a gente? Bem, pessoal, dicas para concluir o relatório na última hora. Vamos fazer uma priorização crítica. Primeira coisa, documente a sua metodologia. Você já criou uma metodologia, você já sabe quais são os seus testes de alto risco, quais são os seus processos críticos, quais que são os seus testes de alto risco que você pode fazer dentro do seu modelo de negócio, né? Lembrando que a tua matriz de risco e a tua metodologia de avaliação interna de risco precisa estar muito alinhada com o teu modelo de negócio. Então, a primeira coisa, vamos ter uma descrição bastante clara, concisa e objetiva do teu modelo de negócio, né? E a partir desses controles de alto risco que você definiu, que a gente pode priorizar os testes só para eles e fazer bem feito com a amostra crucial, a gente vai focar nas deficiências críticas, né? E aí criar uma abordagem de emergência que é documentar bem feito o que já foi feito, né? Justificar a eventual limitação de escopo, fazer um cronogramazinho para completar pendências nesses últimos 15 dias e comunicar com bastante clareza qualquer limitação que você tiver internamente, conseguir ajuda aí para correr com o negócio. É legal ter alguém que realize os testes, alguém que documente no relatório, né, para poder correr e em paralelo.
O que a BSM não costuma gostar, Priscila, de ver nesses relatórios? Eu acho que não é só a BSM, né? Aqui a gente coloca regulador e autorregulador no mesmo patamar. O que eles não gostam de ver é uma falta de evidência. São relatórios que são pouco calcados em quantitativo e qualitativo. Quando a gente vai falar em testes de efetividade, são relatórios em que os testes de efetividade pegam amostras muito insignificantes, né? E a gente sabe que tudo isso é um desafio para as instituições, né? Então, essa coleta de dados que precisa ser consistente, uma metodologia de avaliação de risco que também precisa ser consistente, as documentações de teste e evidenciamento dessas documentações, são relatórios que exigem o envolvimento das áreas de negócio, que exigem aprovação pela auto-administração. E aí, para a gente continuar esse papo, acho que era legal, eu vou disponibilizar aqui uma enquete para a gente ver, dentre os participantes que estão aqui, qual que é a maior dor e o maior desafio para as instituições. Então, se vocês puderem responder, a gente vê que empatados aqui no primeiro lugar, a gente tem as coletas de dados, e a consistência dessa coleta de dados, né, Cecília, e a metodologia de avaliação de risco. Em segundo lugar, também empatados aqui, a gente tem a documentação de teste e evidenciamento dessa documentação e o envolvimento das áreas de negócio. E, por fim, como o último desafio e terceiro lugar, a aprovação pela alta administração. Vamos explorar um pouquinho esse primeiro ponto aqui. Como que você acha que a gente consegue utilizar ferramentas ou documentar essas ferramentas para melhorar essas avaliações de teste e todos os relatórios que a gente tem que produzir? Gente, ó, algumas dicas. Vamos usar uma matriz de risco simplificada, menor, menos abrangente, porém o suficiente para abranger os principais riscos. Não vamos tentar esconder algum risco que já seja conhecido, porque ele vai aparecer. Isso daí é fatal e cria muita descredibilidade para o participante, né? A gente pode fazer teste com amostra reduzida? Com certeza, desde que ela seja compatível com o teu volume. Então, por exemplo, para uma instituição que tem 5 milhões de clientes, não adianta selecionar 10 cadastros, porque isso não vai rolar. Você tem que selecionar uma amostra que faça sentido dentre as principais características de clientes que você tem. Ou, se você vai selecionar amostras de transação, uma quantidade de transação que seja compatível com o seu volume, e você pode focar nos produtos que sejam de maior risco. É melhor que você tenha um relatório menor e mais consistente, limitado aos dados que você tem, do que um relatório extenso e não substanciado. Os erros que atraem a fiscalização vão ser, principalmente, conclusão sem evidência, teste não documentado, deixar passar as deficiências que todo mundo já sabe, que tem inclusive área de negócio ou até tecnologia, e não conseguir a aprovação formal. Veja bem, o seu diretor responsável por cyber, o responsável por PLD, são minimamente os caras que têm que estar sabendo tudo que tem ali dentro. E o cara responsável pelas mesas de negociação, o diretor responsável também. Então, bastante atenção nesses pontos, né? Critério objetivo para o teste. Descreve o que você vai testar, justifica por quê. E por que você escolheu aquela amostra. Se você não fizer isso, vai ficar estranho você explicar o teste ali do nada e mostrar só os resultados. Isso é uma armadilha que muita gente cai e que dá ruim. E não ter planinho de ação ali depois que identifica um erro, ou pelo menos pensar em alguma coisa para depois botar no relatório de efetividade no final do ano, já é um bom começo também, né? Então, bom, vou parar essas dicas por aqui
E a gente vai falar um pouco mais, né, Pri? Eu acho que é legal a gente pensar que quem está lendo o relatório não sabe a metodologia que a gente utilizou para fazer e para coletar esses dados e para estruturar esses dados que são informados nos relatórios. Então, a dica que eu dou é explica qual é essa metodologia. Porque se a gente não explica, presumir que o outro sabe é levar pontinho, né? Levar puxão de orelha do regulador e do autorregulador. Como que a gente vai explicar? De forma objetiva. Olha, esses foram os meus critérios, com base nesses critérios, eu fiz uma seleção de tal forma. Nessa seleção, eu identifiquei tais situações, essas situações foram tratadas de determinada maneira. O meu plano de ação para essas situações foi esse. Já foram implantados, não foram implantados. Então, todos esses pontos, eles são importantes para que o regulador consiga, de fato, entender o que vocês estão fazendo dentro da instituição. Tem uma pergunta aqui, Si, que envolve o seguinte: a avaliação interna de risco envolve a matriz de risco e também os testes, ou só a matriz de risco, ou só os testes de efetividade? Como é que a gente olha a avaliação interna de risco? Envolve os dois. E é lógico que os testes você não vai aprofundar, mas pelo menos desenhe os testes aqui nesta avaliação e crie uma amostra reduzida, né? Porque para você dizer que a avaliação interna de risco faz sentido, você tem que explicar como que você tem esses riscos classificados. E por que que eles são identificados como os riscos? E de que forma de quais são os critérios que você utilizou para determinar se eles são críticos, altos, médios, baixos, ou não sei, a forma que você definir que você classifica risco, né? É nessa avaliação que você define também a metodologia que você vai aplicar, de classificação de riscos. Por isso que você tem que, pelo menos, ter uma matriz, e essa matriz pode ser simplificada, né? Você atribui lá as categorias de risco que estão na instrução, né? Produto, cliente, etc. e tal, e você coloca os tipos, uma graduação para cada tipo de risco, que pode ser, por exemplo, um peso, e as categorias de risco. Depois, para dar consistência, você vai definir os testinhos que você vai efetuar para cada um. E aí, se falando em classificação de risco, a gente vai passar mais uma enquetezinha aqui, questionando justamente qual abordagem a sua instituição utiliza para classificação de risco dos clientes e quais são os sistemas que vocês utilizam para fazer essa classificação. Então, se vocês puderem responder, mesmo esqueminha. Então, vamos lá. A gente tem aqui que a maior parte, 80%, 83% dos participantes aqui utiliza a metodologia qualitativa, baixo, médio e alto. 11% score numérico simples e 6% um modelo multifatorial ponderado. E olhando para sistemas, a gente tem 32% que utiliza sistema proprietário, 26% utiliza sistema de terceiro e 42% não utiliza sistema. E aí a gente pode falar um pouquinho desse cenário, né? Se você vê algum problema a gente não utilizar sistema, como é que o regulador ele entende o não utilizar sistema? Hoje em dia, nas conversas que a gente tem com os reguladores, né, há um tempo atrás, eles aceitavam muito bem a gente fazer as planilhinhas de Excel e utilizar bastante, assim, vamos dizer, instrumentos táticos, né, para lidar com classificação de risco, documentar testes e, enfim, rodar esse tipo de atividade. Hoje em dia, como a gente trabalha muito com base de dados e os volumes de transações são muito altos, os volumes de clientes, talvez, né? O mundo está muito digitalizado, é muito difícil conseguir
uma avaliação boa se você não tem instrumentos mínimos, né? Então, você não precisa estar 100% automatizado, mas você precisa estar automatizado o suficiente para cobrir os seus riscos minimamente conforme pede a regulamentação. Não tem mais como lidar muito com aquela planilhinha, por exemplo, vai dar uns 15 anos atrás, a BSM até sugeria para a gente fazer monitoramento de mercado com base no Excel, né? Mas hoje em dia já não dá mais. Então, se você vai fazer algum teste relacionado a riscos de manipulação de mercado, por exemplo, já não use base de dados. Então, um risco relevante, não use Excel. Um risco relevante a ser apontado aí é a ausência de automatização, porque dependendo do teu volume de transação, isso pode não ser justificável, né? E vai requerer um plano de ação. E eu fico pensando aqui um pouco em integridade de dados, né? Obviamente, quando a gente tem planilhas, e aí sejam elas no Excel ou em qualquer outra base de dados equivalente, a gente corre um risco de uma manipulação de dados ou das informações que estão ali maior. Quer dizer que não vai haver quando a gente tem sistemas proprietários ou sistemas de terceiros? Não. Quer dizer simplesmente que a gente vai ter mais um passo para garantir que aqueles dados que estão lá são dados de fato confiáveis de operações ou de clientes ou de classificação de risco e que os indicadores que provêm desses dados são de fato fidedignos. Então, eu acho que tem essa questão, tem a questão dos testes, da integridade dos testes. Então, integridade de teste, quando a gente olha e coloca uma metodologia falando de sistema, ele é muito mais sólido do que quando a gente olha e tem que falar de um teste que é realizado numa planilha qualquer. Isso porque a manipulação de dados, ela me dá uma fragilidade maior. Então, com o sistema, você teria um mitigante que eu acho que é bem importante e que os reguladores também costumam ver com bons olhos. E uma coisa aí que talvez que é bom lembrar, todo mundo que usa planilha ainda, quando você usa planilha para fazer, você precisa fazer um teste em cima do teste às vezes, que é validar se os dados da planilha estão consistentes com os dados dos sistemas, porque você vai precisar provar isso depois, tá? Aí a gente começa a falar de um monte de coisas, e vocês começam a pensar, ai meu Deus, estou na última hora, não coletei tudo. A gente tem aqui um checklist que pode ajudar bastante. E dificuldades para capturar dados todo mundo tem, então você não está sozinho. Uma coisa legal de fazer para o ano seguinte sofrer menos é ter um procedimento de captura de dados, para esse tipo de relatório. Você já envolve quem precisa envolver e já pede o que precisa pedir para guardar nos lugares certos. Depois é só tirar das gavetinhas e colocar no relatório, né? E se tiver que validar, validar um pouco antes, enfim. Antecipar antes é melhor do que sair correndo na última hora. E fica mais fácil de convencer a administração também a aprovar tudo. E uma coisa que a gente conversou, inclusive, nos últimos eventos que a gente participou falando sobre o tema, o teste de efetividade e esses relatórios, eles não são construídos em abril, eles são construídos ao longo de um tempo, né? Então, os testes de efetividade, eles são testes de dia a dia. Eu vou testar a minha base, vou ver se a minha base está aderente àquele controle que eu fiz, se a minha base está aderente ao risco que eu coloquei nos clientes, se clientes classificados como alto risco estão sendo de fato monitorados de forma diferenciada ou de forma individualizada, como eu disse que na minha avaliação interna de risco eu faria. Então, eles são relatórios que são construídos ao longo do tempo. E se você tiver uma base e um arquivo, eu acho que real time,
você vai construindo isso e vai automatizando o seu relatório. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas de automação, a gente tem inteligência artificial generativa, a gente tem inteligência artificial não generativa, e a gente tem que utilizar as ferramentas tecnológicas que a gente tem à nossa disposição, né? Como é que você vê isso e como é que a gente tem conversado com os reguladores e também com os nossos clientes e a gente tem visto, que eles têm utilizado? Então, tem clientes que não têm autorização para utilizar a inteligência artificial internamente. Hoje não tem regulamentação que expressamente permita, nem que vete, né? Mas todo mundo sabe que o uso da inteligência artificial pode oferecer riscos e que precisa ser feito de forma responsável. É óbvio que você pode utilizar e não tem nada que proíba para te ajudar a pensar, para fazer pesquisas, para conseguir lidar com uma quantidade maior de informações de um jeito mais organizado, e isso não tem nenhuma vedação se a tua instituição não permitir o uso interno ainda, né, como admitido entre os sistemas e tal. Mas aqui, Priscila, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, acho que sim, né? Mas tem uma pergunta: a instituição deve ser responsável pela realização da avaliação de efetividade. Você quer dizer a avaliação interna de riscos e relatório de efetividade? Compliance ou PLD? Priscila tem essa resposta claríssima. Eu tenho um indicativo, eu não tenho resposta clara, não, porque acho que a resposta não é tão clara quanto a gente queria que fosse, né? Hum, Mas eu diria o seguinte: quem performa no dia a dia não realiza o teste. uhum, Eu diria que esse princípio é básico. Então, se você está falando de um teste, de um controle de PLD, não é PLD que deve performar o teste. Se você está falando de um teste de compliance, não é compliance que tem que performar o teste. Se você está falando de um teste de market surveillance, não é market surveillance que tem que performar o teste. Parte-se do pressuposto que a autonomia na performance do teste é um dos elementos validadores de que aquele teste, de fato, é ou não efetivo. Existe uma discussão muito grande a respeito disso, não tem uma diretriz única em um sentido, mas as melhores práticas do mercado quem performa, não testa. Quem testa, não perfora. É o mesmo princípio da segregação de funções, né, Exato. Priscila? E o que a gente mais observa no mercado é assim, as entidades menores têm muito problema de segregação de funções, porque às vezes a pessoa que faz controles internos é a mesma pessoa que executa compliance e PLD. Então não tem como a gente responder para você se a compliance, PLD, FT, que deveria estar fazendo os testes, e, sinceramente, eu creio que não, porque um componente muito grande desses relatórios é feito por estas áreas, tá? E pelas pessoas de controles internos. Ah, então deve ser auditoria interna. Mas a auditoria interna também não valida esses relatórios? Será que eles não estão conflitados? A questão aí é a segregação de funções. E a mesa pode fazer algum teste? Então, risco operacional. Gente, a gente pode pensar em inúmeras opções internas para ajudar na realização desses testes e distribuí-los parcialmente entre áreas que não tenham conflito, né, conforme a gente comentou aqui, e uma alternativa bastante saudável é trazer alguém externo que possa realizar isso para você e te dar uma avaliação. Tanto a minha consultoria quanto a sua consultoria, a gente tem esse tipo de trabalho e a gente já está validando para alguns clientes. Então, a gente se coloca à disposição, se precisar conversar a respeito, a gente está à disposição também, né? Exatamente. Continua. Bem, outra pergunta, isso é um ponto referente à qualificação dos avaliadores. Nas instituições profissionais estão na própria área de PLD, concordo, mas eles não estão, eles estão contaminados porque eles mesmos executam, e quem executa a atividade não pode testar. Aí invalida o teste, né?
Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre os relatórios, né? É esperado que a gente tenha relatórios lindos, sem nenhum apontamento, sem nenhum ponto de melhoria, de correção, ou de tarefa de olhar para dentro e ver como que a gente pode aprimorar esses controles ou esses testes, otimizar esses controles. O que que é esperado, né? Gente, não façam relatórios lindos. Não façam relatórios lindos e sem nada, porque isso não existe e não é isso que os reguladores querem ver. A gente aqui, sem falar da efetividade do programa, né? Quando a gente vai falar na análise de risco, lembre-se que você tem que fazer para um relatório de avaliação interna de risco, você tem que apontar quais que são os riscos maiores e os mais críticos que você tem. Então, agora, para essa época do ano, você tem que ter identificado e resumir a tua metodologia, e o teu escopo no teste, teu modelo de negócios. Depois você vai escrever quais que são os teus principais testes, né? Façam poucos testes, mas bem documentados, e foque principalmente nas áreas de maior risco. E priorize os processos que têm histórico de problema. Você sabe que tem problema em algum lugar? Vai lá, testa, documenta, coloca lá a tua classificação de risco bonitinha, na efetividade você vai lá, testa de novo, faz o planinho de ação, vou resolver, responsável é tal, a data é tal. Não deixe de fazer isso, porque é melhor eles encontrarem o que você já achou do que eles encontrarem o que não foi achado nunca, e que a instituição não tem nem ideia que está acontecendo, né? E aí, olhando para o tipo de documentação que é esperado, né? Qual é o nível de documentação básica? Como que a gente vai exemplificar ou estruturar ou evidenciar isso? Tem um checklist documental mínimo que é esperado, que é exigido pelos reguladores, né? Eu acho que esse ponto também é um ponto de dúvida. E eu acho que aqui é importante a gente falar que melhores práticas de mercado falam que a gente precisa sim evidenciar todas e documentar todas as evidências que a gente tiver. Uhum. Então, vamos supor que eu tenho um cliente que é considerado alto risco pela minha matriz de risco e que por alguma razão ele não foi devidamente flegado dentro dos meus sistemas, motivo pelo qual eu não monitorei de forma diferenciada como eu deveria ter monitorado e como era esperado conforme as minhas políticas e manuais. Mas isso não é sistêmico. Eu fiz toda essa identificação e, na verdade, eu tratei isso em comitês, eu tratei isso por meio de e-mails, eu tratei isso em reuniões. O que que eu uso de documentação? Atas, registrem as reuniões. Reunião por Zoom hoje tem um monte de tecnologia que faz a ata para você. Se você não usar essas, caneta e caderno, tem que registrar. Achou um pontinho, achou uma pulguinha ali, escreve. Deixa um caderninho ali, um bloquinho para escrever só os problemas que você vai ter que testar ao longo do ano. É isso, né, Pri? E depois, ata, gente. Ata prova envolvimento da autoadministração. Você escreveu um e-mail, você conversou uma coisa com o seu diretor, depois escreve um e-mail para ele e fala: nós concordamos que isso, que não sei o quê, tarará, e esse processo está assim, esse risco é tal, tarará. Manda para o fulano, pede para ele dar um ok, ou simplesmente fala: olha, você abriu esse e-mail, isso daqui vai ser considerado sua concordância, se você não responder, tal e coisa. E pronto, e documenta, põe lá na tua pastinha. Ação de teste, existe uma discussão sobre o que a gente deve colocar como efetivo, não efetivo ou parcialmente efetivo. Você pode usar os três, e não existe o que te proíba de usar um deles ou mais, tá? Define como que você vai classificar. Então, se você quer usar parcialmente efetivo, estabelece o critério que você vai utilizar para colocar um parcialmente efetivo. Exemplo, a norma pede que você cumpra 3 requisitos de obrigação.
Ele cumpriu 2, então isso é um parcialmente efetivo. E qual que é o risco que você vai considerar ali? Tá, um processo de alto risco, cumpriu 2 critérios, o que sobrou eleva demais esse risco ou não? Daí você dá um residual ali, tá? Aí ela pergunta de novo ali embaixo. É aceitável para o regulador como independência que da área de supervisão, que a área de supervisão teste o que o PLD está fazendo, sendo os dois subordinados ao mesmo diretor de risco? O que você acha, Priscila? Olha, a gente não fala pelo regulador, né? A gente fala pelas conversas que a gente tem com os reguladores. Eu acho que pode ser aceitável se as suas políticas assim indicarem. Eu acho que essa segregação é importante, inclusive, constar na sua política, Uhum. porque já é um bom ponto de partida. Olha, na minha política já está contando que, embora a diretoria seja uma, eu tenho duas gerências separadas, uma performa e outra testa. Pode ser um bom guidance. E seria legal ter uma terceira área que vai falar, olha, de fato, quem performou não testou e quem testou não performou. Aí, de verdade, eu acho que não teria tanta discussão. Mas, de novo, o princípio é sempre da independência. Porque você testar o que você mesmo faz, você tem uma tendência a achar que aquilo tá legal. É, Ou minimizar o problema que você tem. Né? É uma tendência que todos nós temos. uhum, Muitas vezes até por pressão da própria área. exatamente. Né? Então, é o ideal? Não sei se é o ideal, mas é uma coisa que é possível. Eu acho que não teria problema É uma desde ótima que ideia. bem esclarecido, né? Sabe o que eu estava aqui realizando enquanto a Priscila estava falando? A forma como a gente pode documentar isso na política. Olha só, você já tem que escrever sobre a tua avaliação interna de riscos na política de PLD e como que você vai fazer ela e o relatório de efetividade. Aí você pode criar um anexo que estabelece lá o teu procedimento de coleta de dados e outro anexo que fala sobre teu procedimento de realização de testes. Aí você coloca como que você vai classificar os testes, como que você vai dar os resultados e como que você vai testar e quem que vai conferir e validar, né? Você pode colocar tudo isso na tua política num anexo, ou você pode criar um manualzinho separado, um procedimentinho separado. Por que que a gente fala tanto em manual, em política, em documento? É porque a gente gosta disso? Não, não é isso. É porque a gente aprende e com a melhor doutrina, as melhores práticas, e com o regulador também, que é o melhor jeito de aprender, né, Priscila? Que manter tudo documentado é a melhor alternativa. Quem não documenta, não fez. Você pode ter trabalhado arduamente, se você não documentou, nada foi feito. E é assim a vida, né? E, pessoal, vamos pensar também que a gente tem sempre que ter na cabeça que as instituições estão olhando muito o custo de observância. Então, muitas vezes a gente criar ferramentas e mecanismos que a gente vai otimizar duas áreas ou dois times que estão na mesma diretoria, ou que a gente, se a gente não tem duas áreas, a gente faz duas pessoas, a que performa e a que testa. E a gente põe no cargo da pessoa, não vai colocar o nome da pessoa lá, mas você põe o cargo, ó, o analista tal analista um que reporta para isso, vai performar, analista um que reporta assim, vai colocar, vai testar. Então, eu acho que aqui é tentar otimizar a estrutura que a instituição já tem e já possui, e diminuir o custo de observância. A gente sabe que esses relatórios, eles acabam sendo custosos, né? Porque acaba envolvendo muitas áreas, porque muitas vezes a gente tem muitas reuniões que precisam acontecer até esse documento ser construído. São horas de trabalho, onde você vai estar sentando, coletando dados, colocando metodologias, tomando cuidado nas coisas que você escreve, porque as coisas precisam se correlacionar. E aí, quando a gente fala de otimização, de custo de observância, um ponto que surgiu num dos eventos que a gente participou, né, Cecília, é se a gente podia fazer um único relatório com tudo, ou a gente deveria ter relatórios separados, e aí Um relatório de controles internos e o relatório de de efetividade. efetividade, né? E a gente sabe que o posicionamento dos reguladores ainda é
não convergente. Eles estão trabalhando para convergir a respeito disso. CVM, BSM tem um posicionamento onde não teria problema, mas o Banco Central tem uma tendência a gostar de relatórios separados. Então, se você tem que reportar para mais de um regulador ou autorregulador, a sugestão é que você faça em documentos separados, muito embora a gente saiba que muitas das informações de um documento vai estar no outro. Sim, E aí o cuidado para essas informações não serem informações que não sejam as mesmas, né? isso. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado aqui. E um ponto que eu queria abordar com você, Si, porque a gente está caminhando para o nosso finalzinho aqui, quando a gente tem plano de ação, por qualquer falha que a gente tenha identificado, por qualquer necessidade de melhoria que a gente tenha identificado, qual que é a melhor forma da gente endereçar esses planos de ação, né? A gente sabe que daí a gente tem o prazo até 30 de junho Uhum. para endereçar esses planos de ação, mas qual é a melhor forma da gente fazer? Qual a melhor metodologia? O que é bom a gente pensar? O que é melhor prática a gente pensar nessa hora? Eu acompanharia o status junto aos responsáveis de tempos em tempos. Então, a evolução disso, né? E reportaria para o diretor. Então, o que que eu posso fazer? Indicadores de performance, posso fazer. Representação gráfica da evolução, posso fazer. Eu tenho que estar acompanhando. Não tem como, eu não posso deixar de acompanhar isso, né? Enfim, é um trabalho de monitoramento muito próximo e é um trabalho super importante, né? E quando a gente fala em plano de ação, acho que é legal lembrar que eles precisam ser específicos. De alguma forma, a gente precisa conseguir medi-los, né? Então, eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ser alcançáveis e eles precisam ser relevantes e temporais. Exato. Então, acho que Metodologia SMART. isso. Acho que esses pontos são extremamente fundamentais quando a gente fala de plano de ação, né? Exatamente. E, gente, regulador gosta de tempestividade. Uhum. Não adianta a gente apresentar um plano de ação para a gente implementar daqui a um ano. Isso não vai ser aceito pelo regulador e nem pelo autorregulador. A gente teve já algumas experiências, tanto em instituições que a gente trabalhou, quanto em clientes que a gente está assessorando, que de fato não é visto com bons olhos, não é aceito e volta sempre um pedido de adeque a sua tempestividade. Então, sabe, no desespero, quando acontece uma situação grande, meu sistema não está adequado de forma nenhuma, vou ter que substituir, mas eu não tenho nem budget para trocar esse orçamento, para trocar isso esse ano. O que que eu faço? Fatio o elefante. Eu crio etapas. Então, qual que é a primeira etapa? O que que eu consigo cumprir até junho? Aí eu coloco lá um estudo e avaliação dos sistemas e teste de não sei o que lá. Ponho essa etapa primeiro. Crio uma outra segunda etapa e crio um plano, um cronograma de abordagem para a implementação do sistema em si. Que depois você pode rever os prazos, você pode rever conteúdo, mas tenha abordagem. Não deixe de ter, se isso é um risco crítico para você. E agora que a gente está no final, Pri, eu queria só propor a gente falar sobre como conseguir uma aprovação rápida desses relatórios, agora que está na chegada, na boca do gol. Eu iria dizer o seguinte para vocês: faça um resumo executivo dele, apontando os principais pontos, né? Logo de cara para os diretores e para os comitês que vocês vão ter que apresentar. Que é um resumo executivo, uma coisa curta, objetiva e bastante direta, né? Ninguém presta atenção em um negócio que seja maior que 2 páginas. Se puder ser em uma, melhor. Destaque só os principais riscos e as deficiências. Os planos de ação bem claros e curtos e crie uma sessão de esclarecimentos, perguntas e respostas. Vou complementar aqui, se Uhum. quando a gente fala de reporte para o executivo, para a aprovação ser rápida, lembra que plano de ação tem sempre um viés de custo envolvido.
Então, esclarecer para o teu executivo que precisa aprovar qual é o custo para aquele plano de ação ser implementado, tempo e efetivo que vai ser, né, headcount que vai ser utilizado para a implementação também é importante, tá? Mas quando for falar de risco, desculpa te interromper, Pri. Quando for falar de risco e problema para corrigir, não esqueça de falar, quer dizer, quando for falar de custo e problema para corrigir, não esqueça de explicar o risco de não corrigir. Exato. Se você não explicar o risco de não corrigir, ninguém acredita que aquilo lá vai ser necessário. É o cenário, né? O cenário e o risco envolvido. Risco reputacional, risco regulatório, risco financeiro envolvido, risco eventualmente de inoperabilidade e todos os demais riscos que acabam sendo envolvidos ali. Isso. E para a gente fechar, Pri, eu queria dar um último comentário, que você me permite. Os relatórios bem feitos, assim, eles acabam te protegendo. E protegendo a tua instituição, protegendo a sua carreira, enfim. É muito bom ter um relatório consistente, coerente e completo, nem que seja curto. Isso não é problema. A grande questão é ter uma qualidade, né? E eu queria aqui colocar a Simonata Carmona GRC Advisors, trabalho junto com a Priscila, completamente à disposição de vocês para ajudar no que for necessário e dizer para vocês que hoje foi um prazer interagir e espero que nos encontremos pela vida por aí. A Cop Consulting também está à disposição. A gente trabalha muito próximas, eu e Cecília. Então, quando não é outra, quando não é uma ou outra, é as duas. A gente faz uma parceria boa. E agradecer todos que entraram. A gente continua à disposição. Muito obrigada, pessoal.